Olá, eu sou Letícia Ribeiro e você está comigo no Let's Talk Show. O tema do dia é parceria IPAC e Fisiomed, cuidado integral em fisioterapia e apoio ao autismo, porque saúde é corpo, é mente, é acolhimento e quando tudo isso se junta, o resultado é transformação real na vida das pessoas. Let's Talk é show, todo mundo tem espaço, informação com abraço que é gostoso de assistir, porque a gente gosta de gente aqui. Let's Talk é show. Let's Talk é show. Para o papo de hoje, temos Dr. Renê Pimenta, responsável pela IPAC Diagnósticos, referência em saúde. E ela, Clarissa Fonseca, psicóloga, clínica, psicopedagoga e supervisora do projeto ABA da Fisiomed, que trabalha com crianças, adolescentes e adultos. Seja muito bem-vinda, Clarissa. Muito obrigada. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado, Letícia. E aí, a gente quer saber, porque assim, essa junção, qual é a importância, como aconteceu essa junção da IPAC com a Fisiomed? A junção do IPAC foi com a criação do cartão IPAC Saúde, onde nós referenciamos clínicas. E a Fisiomed, com a sua rede de clínicas em todo o ABC, não podia ficar de fora. E para você, Clarissa? É muito importante a gente contar com essas parcerias, porque a gente fala muito sobre saúde, sobre acolhimento, né? E envolve essas parcerias. Muitas coisas as clínicas precisam se juntar, os profissionais se unirem para poder chegar no resultado de levar qualidade e levar saúde para as pessoas. É exatamente, essa junção é para isso, né? Para trazer mais informação e, né, procedimentos e tratamentos de qualidade, né? Porque não todos terem acesso, né? Clarissa, você está assim um bom tempo lá na Fisiomed. O que te motivou a entrar nesse projeto do ABA e trabalhar com crianças do espectro autista? Foi muito uma questão da demanda, né, que foi aparecendo, é uma demanda que vem crescendo e pessoalmente é uma demanda com a qual eu me identifico bastante. Eu gosto muito de crianças, gosto muito do atendimento para as crianças, né? E aí conforme foram a agenda crescendo, os diagnósticos chegando até a gente poder colaborar e contribuir. E aí vieram as especializações, então a gente vai tomando mais gosto ainda, conforme a gente vai conhecendo. E os resultados vão nos motivando, né? Então o número de pacientes vai crescendo e aí tudo isso e poder acompanhar esse resultado foi fazendo essa vontade crescer e aí continuar e aumentando os projetos na Fisiomed, né? Então, muito foi dos atendimentos das crianças que começou lá na Fisiomed, dentro do atendimento convencional, que não tinha esse projeto do autismo ainda, do ABA. E aí depois, muitos dos meus pacientes já tinham diagnóstico de autismo e nós fomos migrando para esse projeto que atendia eles de uma maneira mais abrangente, mais dentro das necessidades dele, né? Com equipes multidisciplinares. Então, aí foi isso que me motivou a continuar nesse projeto e hoje em dia, né, tá aí como uma supervisora para dar continuidade. Que maravilha, né? Não só ampliou o número de pacientes, né, nessa questão do autismo, mas também a Fisiomed ampliou, né? Tem a clínica nova em Ribeirão Pires, a unidade fica onde? A unidade fica na rua José Elias Chiede, número 53, aqui no centro de Ribeirão, pertinho da unidade antiga ainda. E ampliou muito, né? Nós conseguimos com esse prédio novo aumentar a estrutura, colocar uma estrutura mais adequada para todos os atendimentos que nós temos na Fisiomed. Não só o projeto ABA, mas também a fisioterapia, a acupuntura, os atendimentos convencionais dentro da psicologia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, nutrição. Então o prédio está assim, maravilhoso, muito lindo e principalmente pensado para um atendimento de qualidade. Muito bom. Não só em Ribeirão Pires, mas eu já fiquei sabendo que também tem uma nova unidade em Santo André, né? Sim, a unidade de Santo André foi inaugurada recentemente, também estamos com os atendimentos lá. E as unidades que nós já tínhamos, né? Mauá, São Bernardo, São Caetano e Diadema. Muito bom. E quais são os principais serviços que essa parceria entre vocês oferece hoje para a comunidade, para as pessoas, em termos de fisioterapia e apoio psicológico? O senhor quer falar um pouquinho? Os exames, né? Nós temos os exames, né, laboratoriais, os exames cardiológicos, os exames de imagem, né? E especificamente no caso de alguns testes genéticos, né?
A gente pode também oferecer, com a nossa parceria, o laboratório Olin, análise genômica, né? Então, e o referenciamento de todos os associados do cartão IPAC Saúde a poder usufruir dos serviços da rede de clínicas Fisiomed. Sim, nós enquanto Fisiomed, o que a gente acha muito importante e interessante é ter essa referência até de encaminhamento, né? Dentro de todos os nossos atendimentos, né? Pacientes que chegam para uma fisioterapia sem um exame, às vezes precisando de mais um detalhe, uma reavaliação. Então, isso é muito importante, né? Dentro de todas essas áreas. Então, quando você tem uma parceria, você tem uma referência, saber quem indicar, conseguir dar esse suporte, porque, né, nós temos aqui a demanda de Ribeirão, N, né, famílias e situações, né, e questões financeiras. Então, chega de tudo ali na Fisiomed. Então, é importante que a gente consiga atender a todos que chegam lá. Então, conseguir orientar, auxiliar e dar esse norte, né? Às vezes eles chegam lá sem saber que exames precisam, onde pode ser realizado, né? E aí ter essa referência, a gente ter para quem encaminhar e saber que vai ter um atendimento, vai ter um retorno e a gente vai conseguir dar continuidade a esse tratamento, então é muito importante. Muito bom. E não só para quem tem convênio lá, que vocês atendem convênio, atende o particular também, né? Isso. E aí, para quem está no particular, que queira um desconto, o cartão IPAC é a melhor solução, que paga uma mensalidade super pequena, mas tem um desconto muito alto, né, doutor? O cartão IPAC Saúde é um cartão de benefícios e descontos, que ele traz desconto na rede referenciada, né, como nessa parceria com a Fisiomed. Temos os descontos nossos em clínicas de especialidades, né, clínicas de especialidades, e ainda conta com descontos em lojas, cashback, descontos em farmácias, né, postos de gasolina. Então é interessante. Você pode entrar no site Cartão IPAC Saúde ou solicitar nas lojas de aplicativos e se associar e ver as vantagens. Temos o plano básico de R$ 14,90 e o plano integral. No integral é R$ 24,90, você tem direito a 5 consultas por telemedicina, né? No cartão básico você também tem a telemedicina, mas só que você paga a partir da primeira consulta, R$ 59,90 clínico geral, enquanto no integral você tem direito a 5 consultas de telemedicina e tem as suas especialidades também. Consulta com nutricionista, né? Você tem outras consultas que você pode utilizar. Tem muita coisa boa para você. E aí, deixa eu te perguntar uma coisa. Você já passou por aquele sufoco na hora de marcar uma consulta ou de fazer um exame e finalmente, quando consegue, descobre que o preço, tá lá nas alturas? É complicado, né, gente? A gente quer cuidar da saúde, mas parece que a coisa, assim, tudo conspira contra. Agora imagina você ter alguém de confiança que resolve isso de forma simples, rápida e com economia de verdade. Pois é, existe, e eu estou falando do cartão IPAC Saúde. Com ele, você tem até 70% de desconto em exames, consultas, produtos e serviços em uma rede enorme de parceiros. Além disso, ainda ganha cashback nas compras online e pode usar a telemedicina sem sair de casa. É só baixar no app Cartão IPAC Saúde, fazer o cadastro e pronto. Saúde acessível e prática na palma da sua mão. Gente, isso muda tudo, né? O contato tá aí na tela para você não perder tempo e já resolver esse problemão agora mesmo. Depois dessa super dica, estamos de volta com as perguntas, porque todo mundo quer saber mais sobre os serviços e atendimentos dessa parceria. Doutor Renê, como que vocês estruturaram o atendimento para oferecer desde a fisioterapia até o suporte em saúde mental dentro desse modelo integrado? Bom, nós não temos esse atendimento no IPAC Diagnósticos. Por isso foi fundamental, né, o nosso referenciamento, nossa parceria com a rede de clínicas Fisiomed, né? E a doutora Clarissa está aqui para explicar todos os detalhes do que os nossos associados e outros pacientes que estão nos assistindo poderem usufruir na rede de clínicas da Fisiomed.
Sim, a Fisiomed conta com diversos especialistas, né? Então, desde a fisioterapia ortopédica, fisioterapia pélvica, né? Temos os atendimentos convencionais de psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e nutrição para todas as idades, então crianças, adolescentes e adultos. Temos a parte do ABA, o projeto de referência aí para crianças autistas ou com outros diagnósticos, como o TDAH, deficiência intelectual. Mediante uma avaliação, a gente consegue fazer o atendimento, que acho que é importante ressaltar que muitas pessoas têm o ABA como só para crianças com TEA, com autismo, mas o ABA também consegue atender essas crianças com esses outros diagnósticos ou até com essas comorbidades, né? Que tem a TEA e também um TDAH, um déficit intelectual, a gente também consegue fazer esse atendimento. E proporcionar essa saúde, vivenciar, visualizar a saúde nesse integral, mente, corpo. Então a gente consegue às vezes ver um paciente da físio que a causa daquela dor é muito emocional e a gente consegue encaminhar ele para psicologia e aí talvez diminuir aquela dor, né? Uma dor crônica que vem, então fazer um tratamento psicológico ajuda muito. Dependendo de uma paralisia cerebral que um paciente tem, está fazendo a físio e aí ele consegue ir para uma fono. E o contrário também, às vezes chega para a gente lá no AB e aí precisa de uma fisioterapia. Os pais, às vezes as crianças precisam de um suporte físico. Então precisam também estar ali com a coluna, né? Tendo uma atenção, com a questão do estresse, a questão da ansiedade. Então a acupuntura ajuda muito, né? Então a gente pensou nessa maneira integral de acolher até toda a família. Né? E todas as pessoas sentirem que não é um luxo quando a gente cuida da saúde, quando a gente cuida da mente e do corpo, é o nosso dever, cuidar da nossa casa, né? Então a gente precisa pensar nisso, considerar isso, claro, cuidar das nossas crianças, nossos filhos, nossos esposos, né? Mas também cada um pensar em si e como está a sua casa e o que ela precisa hoje, né? Não só a questão física, que às vezes causa mais dor e é mais aparente, mas também a questão mental, né? Com certeza. E esse suporte não só para quem tem o problema, mas para a família também é muito importante não estar desamparado e saber como que vai reagir ali, como que vai ter que fazer, porque é tudo novo, né? Às vezes você descobre uma comorbidade que os pais ficam, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer, né? Sim. E aí, com esse suporte que vocês dão, acabam, né, deixando mais leve, entendendo quais são os caminhos que podem ser levados, né, esse tratamento, Sim. que não é o fim do mundo, que tem um jeito, que tem gente ali querendo cuidar de forma humanizada. Exato, porque estão muito acostumados a cuidar, mas também precisam ser cuidados, né? E às vezes em situações que eles nem se deparariam fazendo, né? Então fazer uma acupuntura e nem sabem os benefícios que talvez ajude na ansiedade, no estresse. E às vezes aí uma sementinha são, Eu adoro, né, 30 põe minutos. a sementinha na orelha e depois fica lá apertando. Parece tão simples, mas traz um benefício tão bom que só quando a gente faz, a gente consegue ter, né? Então a gente tenta muito clarear, trazer isso para todos, né? Que cuidar de si tem que ser para todos. É verdade. Você atua como psicóloga clínica e também como supervisora dos atendimentos lá do ABA. Quais são os seus maiores desafios e conquistas desse projeto? Os desafios, os resultados, quando a gente fala de uma terapia ABA, os resultados muitas vezes são de formiguinha, né? Então são pequenas vitórias, pequenos modos de dizer, porque os avanços são gigantescos. Uma criança às vezes manter o olhar com você, ela te respondeu o seu bom dia quando você vai buscar na recepção, né? Então os desafios são todos os dias, em todos os casos, né? Quando a gente trabalha dentro da psicologia, acho que essa é a magia, por isso que eu sou apaixonada pela psicologia. É todo dia a gente se reinventar, porque a gente está falando de uma pessoa que também está em processo de transformação todos os dias. Às vezes você está trabalhando num caminho com ela e ela passa por alguma situação e você tem que dar uma volta naquele caminho e trazer outra visão, trazer um conforto. Então acho que os desafios é a gente ter essa flexibilidade, esse olhar humano dentro das nossas técnicas, porque ainda tem muitos mitos, né? Muito medo de ir ao psicólogo. É assumir que eu preciso fazer uma terapia. Por mais que a gente tenha falado muito mais hoje em dia disso, ainda é muito complicado. As pessoas ainda têm muito receio de eu vou lá baixar a guarda, né? Problemas, e eu agora, vou falar né? com um estranho. Tudo. O que esse estranho quer saber da minha vida? Né? E o que isso vai trazer para mim? E aí eu brinco que assim, eu indico a terapia porque eu faço há mais de 10 anos, não é porque eu sou psicóloga. E aí todo mundo fala, nossa, mas psicólogo faz terapia? Eu falei, com certeza, porque eu preciso.
também, porque eu também preciso cuidar da minha casa para conseguir ajudar os outros, né? Então isso é muito importante. Esse desafio, essa flexibilidade, esse olhar humano, a gente, né, entender que a gente está ali cuidando às vezes do bem mais precioso que os pais deixam com a gente, quando é uma criança pequena, não verbal. Quando é um adolescente que o pai não consegue atingir, aí leva lá, porque muitas vezes tem muita dificuldade de relacionamento, né? Os adultos, né, que muitas vezes têm diagnósticos tardios ou nem conseguem ter um diagnóstico, e a gente ajuda nesse processo de entender por que a vida estava tão complicada, porque as coisas estavam tão difíceis. E às vezes era ajudar a achar um caminho diferente para chegar no mesmo resultado, mas talvez de uma outra forma, né? Então esse acho que é o maior desafio e ao mesmo tempo uma coisa que para mim é muito gratificante. Que maravilha. A gente teve um programa aqui, que foi um dos primeiros programas do Let's Talk, que foi com a Aline Giora. Um beijo para você, Aline. Ela é mãe de autista e aí ela veio contar a história dela e ela também tem o espectro. E aí, só que ela descobriu tardiamente. E é uma história linda que a filha fala, eu sou diferente. E quando ela descobriu, a filha falava, nós somos iguais, né? Então ela se sentia diferente de alguma forma, mas pelo fato da mãe também ser e descobrir tardiamente, né? A filha criou uma conexão ali entre elas muito forte. Tipo assim, existe alguém igual a mim, né? Então foi muito sozinha, bonito, não estou sozinha, sim. E a gente na Fisiomed também tem avaliação neuropsicológica, que é um suporte que ajuda muito a chegar aos diagnósticos, né? Então, quando a gente às vezes vai conversar com alguns pais, muitos procuraram essa avaliação neuropsicológica, porque vendo nas crianças e a gente comentando, né? Muitos pais trazem, não, mas eu também fazia isso quando eu era pequeno. Não, mas eu também não gostei. E aí a gente encaminhava para avaliação. E aí eles percebiam isso, falando, na verdade, eu também tinha essa dificuldade. Não, o que eu sentia também não estava ali dentro do esperado, né? Essa vontade de não fazer as coisas, ou essa agitação muito grande. Então, aí é muito importante também essa avaliação neuropsicológica também para adultos, para que a gente pense em qualidade de vida. Acho que esse é o pensamento-chave, termos qualidade de vida. E o que nós precisamos para isso? Cuidar da parte biológica, vendo os exames, achando o que está de errado ali no corpo e também na saúde mental, né? Com certeza. E vocês podem compartilhar assim, alguma história marcante assim de superação que você fala assim, esse caso aqui marcou muito a minha vida? Eu acredito, eu acho que todos os casos para mim, né, não tem como falar, mas eu vejo, tem pacientes que estão comigo, bem pequenininhos, começaram com 2 anos, estão com 7, 9. Então são casos marcantes porque a gente consegue acompanhar esse desenvolvimento e perceber as novas dificuldades. Então você vê um paciente que não falava, agora tendo dificuldades com os amiguinhos na escola, porque está falando até demais. Então, assim, vai marcando, porque você fala, nossa, olha que legal. E aí a mãe vem, a escola vem e fala, calma, a gente trabalhou isso nele, essa expressão. Agora a gente vai trabalhar como ele faz isso. Então, ele está expressando o sentimento dele, agora a gente vai regular isso. E um caso muito marcante para mim é de um adulto, que ele tinha muitas dificuldades. Eu não vou me recordar agora como a mãe dele conseguiu o meu contato, mas ele não tinha um diagnóstico. Então, já há 20 anos e muitas dificuldades. E aí eu ajudei ele nesse processo de entender o diagnóstico dele. Então, para mim foi muito marcante, porque eu estava mais acostumada com as crianças. E aí você vê que um adulto precisou de todo esse suporte para ter esse alívio de entender como ele funciona agora, né? Essa questão de se identificar, não se sentir sozinho, não se achar uma aberração, né? De entender o porquê eu não consigo isso. Então, a gente trabalhou muito isso. Não é que você não consegue, é que você não consegue dessa forma. Se você continuar tentando dessa forma, não vai dar certo mesmo. Então, isso me marca muito. A gente conseguir auxiliar a chegar no caminho que a pessoa quer, né? É verdade. E você, já recebeu assim, percebeu como que a gente acaba sempre caindo na mesma coisa, né, doutora? A gente vai sempre na mesma rotina, no mesmo restaurante. Às vezes a gente vai lá, né, come a mesma comida, vai no mesmo lugar, com as mesmas pessoas. Às vezes você precisa de um lugar especial, né? Às vezes a gente precisa disso, com aquele clima diferente, para transformar a noite. O Cine Bistrô é exatamente isso. É um restaurante charmoso aqui em Ribeirão Pires, inspirado nos bistrôs franceses dos anos 20, com um ambiente intimista e acolhedor. É aquele tipo de lugar assim que combina com uma boa taça de vinho, queijos selecionados e uma conversa que a gente não quer que acabe. Então, já fica com essa dica. Se você quer sair da rotina e viver um momento especial, o endereço é um só, Cine Bistrô. O endereço está aqui na tela para você.
Agora sim, a gente vai fechar assim com chave de ouro. Doutor Renê, quais são os próximos passos dessa parceria entre o IPAC e a Fisiomed, que a gente pode esperar assim dos novos serviços aí chegando em breve? Eu fico muito satisfeito, muito contente de estar aqui do lado da Clarissa, tendo essa aula, né, de prestação de serviço, de vida, né, os casos assim muito bacanas. E eu acho que é a nossa parte, né? Eu fico muito feliz de estar podendo ter essa parceria com a Fisiomed, com a coordenação toda da Clarissa. E está podendo aqui, tendo esse papo com vocês aqui e que levar isso para os nossos associados do cartão IPAC Saúde. E vamos levar. Se você não tem o cartão IPAC Saúde, vai lá no app do seu celular ou a internet, acessa lá cartão IPAC Saúde, veja os planos, é super acessível e você vai ter sim descontos incríveis de até 70% cashback, muito benefício. Então assim, gente, é bom. Se não fosse bom, a gente não falava, né? Mas quando a dica é boa, a gente dá, né, Clarissa? Com certeza. E que dica prática você dá, assim, para os pais, para os familiares, com crianças que têm o espectro, sobre como se desenvolver em casa, como que faz essa ajuda, por onde a gente começa? Eu diria, para nunca perder o olhar de que, independente de um diagnóstico, se trata de uma criança. Se trata de um ser humano, né? Independente de criança, adolescente ou adulto, às vezes eu vejo, a gente se perde. Nas ansiedades, nos medos, nas angústias, se perde olhando só o diagnóstico e não, a gente não pode deixar de olhar o ser humano que vem ali, que está na nossa frente. E é porque é a partir disso que a gente consegue atingir aquela pessoa. A partir do que ela gosta, a partir do que ela sente, a partir do que ela está te mostrando. Então a dica é, olha bem, sente, é o seu filho, é o seu familiar, é o seu amigo. Olhe como um ser humano, não perca esse olhar. E a partir disso você vai conseguir entender o que ele precisa, como precisa. E não se sinta sozinho, não tem problema nenhum, pedir ajuda, achar as nossas limitações, entender que até aqui eu consigo ajudar, daqui para cá eu preciso de ajuda, eu preciso de parcerias, todo mundo precisa disso, eu preciso de um auxílio ali com as terapias, eu preciso de uma ajuda na escola, eu preciso de uma ajuda do meu familiar, eu preciso, né, a mãe às vezes fica atribulada, eu preciso de ajuda do pai. Então é tentar sempre enxergar aquela criança, aquela pessoa como é, e achar as nossas limitações também. O que eu consigo fazer e de que forma que eu consigo fazer. É o meu melhor hoje, é o que eu consigo e tá ótimo. Eu acho que o mais difícil é a pessoa pedir ajuda. Eu vou falar por mim, porque eu tenho dificuldade. Sou mulher, mãe de gêmeos, cuido da minha casa, então eu trabalho e aquela coisa, né? 1001 funções, 1001 utilidades. Sim. E assim, às vezes eu tenho dificuldade de falar, me ajuda aqui, porque eu acho que eu tenho que dar conta de tudo, então eu tô precisando passar no psicólogo. Exatamente, pra gente trabalhar isso, porque Né, doutor? é uma sensação de insegurança às vezes, né? De não, eu vou, Tem que dar pedir, eu vou conta. fazer, não. Falta de paciência, às vezes. De, tipo, ai meu Deus, eu vou pedir, mas até eu ensinar tudo eu já fiz. Exato. tenho um E pouco aí a gente disso. depois cobra que faça. Né? Eu quero que a criança amarre o tênis, mas na correria eu sempre amarro e já arrumo. A criança não sabe se trocar ainda. Mas quantas vezes você vai proporcionou isso? E é dentro do dia a dia. Eu costumo dizer que a gente não tá para julgar, a gente tá para justamente entender como é e apontar onde a gente consegue talvez mudar, né? Claro que salvo algumas exceções, tem gente que não tem como pedir ajuda, né? Tem mães aí que levam uma vida assim bem corrida, mãe solo, e que tá tudo bem também achar as limitações. Hoje que eu consigo levar uma vez na terapia, hoje que eu consigo é fazer isso, e aí tá tudo Tem bem. que pedir ajuda. Fala, doutor. Eu acho que vai valer a pena a gente pensar num novo podcast aqui, do Let's Talk Show, a gente falar sobre as crianças e sobre as telas, né? Com certeza. Boa, Sobre as doutor. telas. Quando pode, quanto tempo. Todas lá, as consequências Como que é? disso, 3, né? 6, 9 anos, né? Que um pode 30 minutos, um tem lá a Os regra. magos. os Já vou desenvolvimentos deixar aqui pra ali, gente né? falar sobre isso. Não, acho que nós temos que E escutar a a gente já Clarissa de levanta. tudo isso daí, porque realmente a tela dos celulares e iPad. Eu já vou deixar até a enquete aqui para as mães que estiverem assistindo aqui, os seus filhos ficam muito tempo na internet, coloca as perguntas aqui neste vídeo, essa fatia também vai para a rede social, porque a gente quer ver quem vai comentar, para depois a gente vir aqui pegar todas as suas Já dicas podemos e ver, orientações de vocês para a gente poder falar, né, doutor?
As melhores A gente já dicas de marca. como introduzir e como limitar Como limitar, as eu acho que é o telas principal. para né? as crianças e para os adultos também. Era o que eu ia comentar. Às vezes a gente quer que a criança não mexa no celular e a gente com o celular na mão o tempo inteiro. E eles estão, na verdade, só reproduzindo o nosso comportamento, né? É verdade, é uma reprodução, né? Sim. Mas eu acho que o mais difícil é isso, doutor. Não é nem dosar o começo. É tirar o que já tá com vício ali da adolescência, né? Sim, sim. E a gente conseguir organizar. O dia a dia hoje, ele envolve muito, tudo é digital. Então não dá pra gente também tirar, muitas escolas estão usando a parte digital. Eu vou dizer, eu uso muito, né? Serviços de entrega, de compra, tudo pelo celular, para marcar consultas, marcar exames. Você faz Fazer a telemedicina. tudo, a Tá aqui na mão do telemedicina. celular. Então, assim, é maravilhoso, mas a gente precisa aprender a como também não ficar refém disso, né? E Mas as conseguir fases, conciliar. Exato. Você dá menos de 2 anos, a criança Já fissurada, ela é magnetizada, ela não fala, né? É. Porque ela não tem uma interação humana, né? Com a mãe. Às vezes a O mãe, visual. a mãe fica lá e dá o celular, ela fica muito passiva, né? Na nossa época não A tinha criança é muito celular, né? Mas passiva. hoje em dia, né? Às vezes a mãe tá numa reunião, tá tomando um café, ai, toma aqui, assiste aí pra poder ter um sossego, né? Acho que muitas Mas vezes isso é realmente aquele cuidado, tem que ser depois dos 3 anos, né? Depois dos 6. Atrapalha demais a visão, né? Mexe muito com a questão neurológica Sono, do né? cérebro, né? Sim, Sono é um grande problema, né? sim. Interfere muito. E o papo é bom, né, gente? E É. aí, quando é bom, a gente quer mais. E a gente vai ter mais esses papos. E aí, eu queria saber de vocês uma palavra final, um agradecimento, uma dica para essas mães que estão em casa, que não estão pedindo ajuda. Clarissa, o que você pode dizer para elas? Pode falar direto para sua câmera aqui o recado delas. Que esse dia de hoje, esse bate-papo, sirva para esse acolhimento, para que vocês não se sintam sós, procurem por nós, procurem por ajuda e qualidade de vida. Busquem a sua qualidade de vida. Muito obrigada, viu, pelo papo de hoje. E já deixa aqui marcado pra gente fazer o próximo, tá? Com certeza. Doutor Renê, muito obrigada. A sua generosidade de querer fazer bem ao próximo, de fazer parcerias, de conseguir levar saúde a todos com, né, não gratuita, mas com um custo-benefício que fique acessível a todos, é muito importante. Parabéns pela sua iniciativa. E a gente vai fazer o próximo, viu? Sobre celulares e crianças. Muito obrigada. Eu agradeço aqui, o papo foi ótimo, acho que realmente eu acho importante isso para os nossos associados do Cartão Impacto Saúde, para mim, né, que tenho ainda filhos pequenos, 9 anos e 11 anos, acho que isso aí é uma situação que a gente tem que discutir porque ajuda a todo mundo. E eu acho que a gente tem que trazer essas criançadas, porque os meus têm 13, vão fazer 14 e também vivem nas telas. A sua preocupação é a minha preocupação também, viu? E você que está aí acompanhando o Let's Talk Show, não perca o próximo. Nós vamos falar aí sobre crianças, celulares, o que você tem aí em casa, né? Vamos ver aí o que vocês colocam aqui pra gente tirar suas dúvidas também de como a gente consegue controlar tudo isso. E você que acompanha na TV, no YouTube, no TikTok ou qualquer rede social favorita sua, continue comentando, mandando as perguntas, porque esse programa é pra você e você é show. O Let's Talk Show vai ficando por aqui. Até a próxima.